Ok, boa noite. Bom ter todos vocês aqui novamente. E a gente está no nosso sexto programa hoje, falando sobre como a gente vai guardar tudo isso, né? A questão do armazenamento. Ah, a gente vai ter uma apresentação, eu vou começar a falar hoje. Eu vou falar um pouco sobre a história e onde a gente está em termos de armazenamento digital. Deve demorar em torno de uma meia hora, dando uma pincelada em tudo que a gente está discutindo. Lembrando que a gente vai ter esse PDF disponível para vocês acessarem depois, a gente está subindo isso, e links para tudo que a gente está falando também vão estar disponíveis a gente posta isso no site. Se tiverem perguntas específicas ao que eu vou falar de armazenamento, acho que a gente faz uma pausa para responder, mas é importante notar que a Joana, minha companheira aqui de fala hoje, minha convidada especial hoje, Obrigada. eu sou o convidado especial da Joana, não sei, a gente não sabe ainda. De qualquer forma, a Joana vai falar de uma coisa muito prática, e eu acho que isso vai ser muito legal, que é a questão de fluxos, né? Como fazer isso, acho que essa parte é importante. Então, se tiverem perguntas sobre fluxos, sabe, como é que eu faço, vamos deixar isso para depois que a Joana falar, porque eu acho que vai ser muito interessante o que ela vai falar. A gente põe mais umas perguntas no fim, e, por final, eu quero fazer uma demonstração de alguns softwares que a gente pode usar para fazer esse trabalho. Ok? Difícil falar desse tema enorme em tão pouco tempo, mas vamos lá. Eu gosto de começar com o que o Instituto Americano de Conservação fez alguns anos atrás, muito simples. Colocaram 5 questões: usar arquivos de imagens sustentáveis, quer dizer, arquivos que são conhecidos, né? A gente vai falar um pouco disso. Organizar, nós já falamos sobre isso, né? Quer dizer, passa, nomeamento, metadados, essa organização, botar tudo no lugar. Backup, quer dizer, agora que a gente tem tudo, temos que pensar em como guardar isso. Então, a gente tem que armazenar em algum lugar para poder fazer backup, porque o backup é a cópia de uma matriz, né? Então, a gente pensar isso. A verificação do nosso backup, quer dizer, garantir que ele está ok, que tem, a gente chama isso de fixidez, que ele não se alterou com o passar do tempo. E eles falaram, em 2012, foi esse texto, falaram uma das primeiras vezes de imprimir, obviamente, uma seleção do material, e isso vai ser tema da nossa oitava semana. Então, pensando a gente já citou isso, vamos voltar a falar do 32110, isso era muito conhecido como 321. A gente está acrescentando alguns números aqui, porque a gente está falando de 3 cópias, 2 mídias diferentes. Quando surgiu esse conceito, se pensava muito em magnético e óptico. São 2 coisas diferentes. A gente não consegue necessariamente guardar, a gente vai falar um pouco sobre isso. O óptico não é muito bom para longa permanência e também não tem muita capacidade, então isso é um problema. Mas poderia ser guardar em HD do tipo HDD e tipo SSD, que é estado sólido, vamos falar sobre isso. Off-site, quer dizer, algum lugar distante, não pode estar no mesmo lugar geográfico. A nuvem poderia ser um lugar off-site, não está no mesmo lugar geográfico. Se acontece alguma desgraça e tudo que seu some ou é inundado, ou incendiado, ou roubado, etc., são riscos, a gente tem que considerar. Você ainda tem uma cópia que está off-site. Offline é porque ele está desconectado, né? E zero vem de zero erros com recuperação de desastre. A gente chama de DR isso, Disaster Recovery. Quando a gente pensa em mídias diferentes, tá? A gente falou isso, eu estou explicando off-site, offline e DR. Aqui tem uma visão rápida do que poderia ser o nosso conceito de online. Normalmente são HDs mais rápidos, e a gente também fala em nearline. Nearline significa que está do seu lado. Então, é uma coisa que você pode conectar e desconectar, está do seu lado, né? Mas não é necessariamente remoto, mas ele poderia estar offline. Então, você tem uma cópia que está do seu lado, você desconecta, daí você conecta para atualizar essa cópia e desconecta de novo, né? E offline é o que fica fora. Então, isso pode ser um meio de pensar nessas 3 cópias que você vai copiando de um para outro. Importantíssimo pensar isso
essa questão é dinâmica, tá certo? Está sempre em evolução e é temporário. Então, não existe nenhum milagre aqui. Eu vou falar de alguns, mas não tem, né? Não tem nada que eu possa guardar para sempre. A gente vai empurrando com a barriga. É uma expressão que a gente usa bastante pensando nisso. Tudo tende a ficar obsoleto e as capacidades vão mudando. Então, a gente tem que planejar. É importante isso, que a gente planeja temporariamente tudo. Entendeu? Eu estou planejando para os próximos 3 anos ou 5 meu armazenamento, não para os próximos 50 anos. É legal ver isso, porque acho que para mim isso é importante. Primeiro HD, disco rígido, foi o que estava nesse computador da IBM chamado Hamac, que de 65, e vocês vão ver aqui esse homem com esse disco. Esse disco está dentro desse HD, tem 50 discos, a capacidade total era de 3,75 megabytes, minúsculo, né? E custava $3.200 por mês para alugar essa máquina. E todos os cartões perfurados, então, foram digitalizados e passaram a fazer parte de dados dentro desses computadores. Tá? Foram mais ou menos mil produzidos. Né? Mas olha que loucura, né? A diferença, aqui está de novo esse HD do Hamac de 5 megas, e a gente tem, então, 4 teras em 2013, hoje tem HDs de 12 teras, né? Unitários. Mesma coisa, armazenamento em fita, né? 2 megabytes, essa máquina enorme, guardava 2 megas de memória, e hoje a gente tem uma biblioteca de fitas, por exemplo, que guarda 125 petabytes. Olha o preço em 1980, $437.000 o gigabyte, o preço de hoje. Agora está mais ou menos 2 centavos de dólar, 2 a 3 centavos de dólar por gigabyte. Então, existe um discurso que está caindo o preço de armazenamento e está diminuindo o custo, aumentando a capacidade, mas, de fato, não é, quando a gente fala de armazenamento, não é só sobre armazenamento. Então, tentam pensar nesse iceberg, porque acho que ele é um exemplo incrível de pensar isso, porque o iceberg é gigante embaixo, a gente está vendo a ponta, e o armazenamento é meio que a ponta. Tudo que está embaixo aqui, gerenciamento, catalogação, metadados, verificação, validação, conversão de formatos, preservação, backup, acesso, migração, fixidez, tudo isso são os grandes trabalhos que a gente vai ter que fazer, que exigem tempo, dinheiro, gente para fazer, etc. Então, a gente fala muito no custo total de propriedade. Eu cito isso porque a indústria vende armazenamento como uma coisa única. Você põe em tal lugar e seus problemas estão resolvidos. Assim, põe na nuvem e acabou, não tem mais problema, está resolvido. Então, é mais complexo do que isso, né, do que só armazenar. Esse é um dos milagres do começo de 2000. Eu acho que é legal a gente pensar isso. Eram CDs e DVDs que usavam ouro e eram considerados arquivísticos, e muitos museus compravam caixas e caixas disso. Lotavam de comprar coisa, e eles duravam 100 a 150 anos. É possível que, de fato, eles durem 100 a 50 anos, mas a gente sabe que a gente não vai ter como ler um dispositivo desses. Talvez agora já não leia mais, né? E com certeza em 2030 não vai mais ler, não vai ter dispositivo para ler. Então não é só sobre a mídia. Então por isso que a gente tem que entender, né? A mídia é uma das coisas, mas eu preciso de software, eu preciso de hardware, né? Quer dizer, eu preciso conectar, eu preciso de conector, né? Que conecte, que o cabo entre dentro daquele dispositivo e que converse com a máquina, que converse com o software. E depois eu preciso do próprio software para poder também ler todo esse material. Então, todo esse ecossistema precisa estar funcionando. Então, a gente tem que pensar em constantes migrações de mídia, de software, a médio e longo prazo para continuar preservando isso. Discos ópticos ainda são interessantes, principalmente para uso doméstico, para quem não tem grandes quantidades de dados, mas não são mídias que a gente deve, talvez, usar mais do que 5 anos, tem que verificar, talvez eles tenham que ser mudados para a próxima mídia óptica, assim por diante. A gente fala em worm, quer dizer, é minhoca em inglês, é engraçado, mas quer dizer escrever uma vez e ler muitas, ou seja, não é regravável, a gente não deve usar CD regravável, tem que usar canetas específicas para escrever em CD, e a gente só pode escrever nesse miolo aqui, é o único lugar que você pode pôr informação.
não se deve escrever nada nessa área externa, porque a tinta pode reagir e afetar a região onde estão os dados, tá? Então, não pode colar nada, não pode escrever nada, não pode ter nada aqui nessa área externa. Tem que manusear com cuidado. O ideal seria estar numa área mais ou menos seca, né? Com a 20 graus, não ter exposição à radiação UV e, obviamente, não comprar CD de baseada, né? Você vai, tipo, comprar um lote, você tem que comprar CDs ou DVDs de boa qualidade. Esse é outro milagre interessante que surgiu mais ou menos 2012 ou 13, se não me engano, chamado MDesk. E é interessante que essa empresa faliu, ela não existe mais, ela foi comprada pela empresa que comprou a dívida delas e os discos ainda são vendidos. Mas quando eles anunciaram esse disco, ele duraria 1000 anos, porque ele não usava corante orgânico, e ele usava uma técnica que eles chamavam de gravura em pedra. Eles faziam uma analogia, que é muito truque de merchandising, de que a gente hoje ainda tem as escritas nas pedras, nas cavernas de Lascaux, etc., que tem um tempo enorme. Então, essa grafia nesse CD, que seria de pedra, também vai durar para sempre. Mas é óbvio entender que mesmo que dure 1000 anos, ninguém está questionando isso, como que a gente vai ler? Né? É óbvio que a gente não vai ter computador como a gente tem hoje daqui a 1000 anos, vai ser algo absolutamente diferente e isso vai ser uma coisa tão pré-histórica, não vai entrar em lugar nenhum. A Sony lançou, alguns anos atrás, um dispositivo que tem um cartucho, está aqui embaixo. Esse cartucho hoje tem 5,5 teras, parece ótimo, né? Tem uma boa capacidade, são vários discos tipo Blu-ray dentro, e o cartucho é bem interessante. Mas o problema é que o gravador custa $7.000 nos Estados Unidos. Então, é quase impossível pensar em comprar esse gravador, e é possível que não tenha adoção, as pessoas não vão comprar isso, pode ser um produto legal, ninguém vai comprar e ele vai acabar morrendo, e daqui a pouco você vai ter um monte de cartucho desses e não vai ter mais gravador funcionando, não vai poder migrar isso para uma próxima geração. Então, são coisas assim que a gente pensa que são delicados da gente entender como que é o armazenamento. Vamos falar em discos rígidos magnéticos, né? A gente chama isso de HDD, que é Hard Disk Drives, só para não confundir com alta definição, que a gente usa em cinema, HD. Eu sei que a gente chama popularmente de HD, mas, enfim, a gente vai aqui se referir muito a HD ou, às vezes, HDD, e aqui eu vou falar HDD. Então, a gente tem discos internos, que entram dentro de computadores, entram dentro de dispositivos, entram dentro de servidores, e a gente tem HDs externos, como esse aqui, que a gente chama de desktop, e esse aqui que é portátil. O portátil tem só um cabo que conecta, ele é o HD menor, o portátil de 2,5 polegadas, e esse aqui é o HD maior de 3,5, que normalmente vai dentro de computador e servidor. Tá? Esse maior, ele tem dois cabos, um cabo para energia e um cabo para dados. Aqui, o mesmo cabo transfere energia e dados. A gente fala que esse tipo de HD portátil não é ideal para preservação digital a longo prazo. Tá? Acho que várias pessoas vão te falar, eu mesmo, não tive nenhum desses portáteis que durasse mais do que 1 ou 2 anos, eles acabam pifando, o conector pifa, sempre dá um problema. Né? Então, eu entendo isso como um pendrive gigante. Essa é a minha sugestão de pensá-lo como um pendrive gigante. Ele pode ser usado, porque a gente vai falar que a gente vai ter 3 cópias, então pode ser uma cópia. Se ele pifar, tudo bem, você tem as outras 2 cópias. Mas ele não é tão confiável em termos de durabilidade, né? Enfim. De alguns anos para cá, tem crescido muito a indústria do disco, unidade de estado sólido. Na verdade, não é um disco, né? Porque não tem disco, não tem peças móveis. Então, esse tipo de memória que a gente conhece, porque a gente usa pendrive, a gente usa cartão de memória nas máquinas, e a gente pode também usar um HD externo de SSD, ou um HD interno, que vai dentro do computador, que é SSD. Tá? A gente chama isso de memória flash ou de NAND, são sinônimos aqui. Né? E ainda é mais caro esse tipo de memória, mas está ficando mais próximo do preço de HD normal, o HDD normal.
né, que a gente tem usado há muito tempo. Tem alguns problemas que a gente vai ver lá mais para frente. A forma que ele preserva não é recomendado para preservação digital a longo prazo, hoje. Tá? Não sei se isso vai mudar mais para frente. Então, a gente pensa isso um pouco como uma memória, um uso mais transitório, mas, novamente, você ter um SSD externo como uma das suas 3 cópias pode funcionar, porque você tem mais 2 cópias. Então, enquanto ele está durando, ótimo. Se ele pifar, de forma geral, eles são, essa conexão é mais confiável. E como eles não têm peças móveis, né, o HD pequenininho que eu mostrei agora há pouco, ele começa a fazer aquele clique, 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 né, que muita gente conhece. Isso aqui não tem peça móvel. Então, ele é um pouco mais resiliente ou resistente em termos de durabilidade no dia a dia. É legal mostrar isso aqui, porque aqui em cima a gente tem os discos girando com um braço que lê a polaridade magnética, né, dos ímãs que estão no disco. Aqui é uma coisa eletrônica, né? Então, o armazenamento é eletrônico aqui, não tem peças movendo. Uma coisa que vai mudar muito, eu acho que o armazenamento, é que a velocidade das novas gerações de HDs, SSD, os SSDs, desculpa, internos, é extremamente, isso a gente chama de IOPS, que é entrada e saída, né? São as operações por segundo. Isso significa quantas operações que você pode fazer por segundo. Se você comparar com o HD de consumidor e um HD profissional, o HDD, comparado com o SSD, a diferença de velocidade é brutal, né? Eles são extremamente mais rápidos e isso pode ter muita importância, dependendo do tipo de atividade que você faz. Você paga pelo preço. Aqui está mostrando, de 2017 a 2020, a tendência, o HDD, né, ele magnético, com peças móveis, ele está caindo, mas muito lentamente. Quem está despencando são os SSDs, ainda estão, tem muitas tabelas, mas ainda estão em torno de dobro para talvez 1,5 vezes, né? Quer dizer, 50% mais caro, dependendo do que você está comprando, ou o dobro do preço. Né? Mas às vezes compensa isso, tem que avaliar. Tá? Quanto tempo dura? A gente sabe que um disco magnético com peças móveis não dura muito mais do que 3 a 5 anos, podendo durar muito mais. Muita gente tem HD que dura 10, 15 anos, mas eles vão falhar. Na verdade, a gente sempre fala que tudo vai falhar. Né? É importante entender isso. Não é que nada, assim, não existe. Às vezes as pessoas, qual que é a melhor coisa que eu posso comprar aqui? Não tem qual a melhor coisa. Tudo vai falhar. É uma questão de tempo. Então, por isso que a gente tem que ter essas 3 cópias e tem que ir gerenciando isso, porque as coisas vão falhar e a gente tem que ter preparado para essas falhas. Então, a ideia aqui, se é uma empresa que faz nuvem, eles estão mostrando que em 4 anos, mais ou menos 12% dos HDs falham, entendeu? Dão problema. A gente começa a pensar em HDs externos, né, que eu mostrei, e agora a gente pula para uma coisa um pouquinho mais robusta, que a gente chama de DAS, que é um sistema de um dispositivo de armazenamento conectado, tá? Direct, é direto. Ele é conectado direto a um computador, né, para uso individual. Então, é como se fosse um grande HD, quer dizer, o meu computador vê isso como um grande HD, mas, na verdade, ele tem muitos HDs dentro dele, né, desse DAS. Então, aqui é um exemplo de um DAS, né, que é direto, que tem 5 espaços para pôr HD, e eu posso botar, a gente vai mandar link, porque é legal até brincar com isso aqui. Você pode colocar os HDs aqui dentro e criar uma forma de pensar. Então, o que eu quero que vocês vejam aqui é que eu estou usando uma coisa chamada RAID. RAID é uma forma de pensar esse conjunto de HDs, que significa que eu, na verdade, quando eu penso em RAID 5, tudo que eu copio é copiado para um outro HD também, com uma compressão normalmente proprietária, tá? Sem perda, uma compressão sem perda. Então, ele copia isso para outro HD. Então, se um desses HDs falhar, a luz que está verde vai virar vermelha. Por exemplo, se falhar esse HD de 6 teras, eu tenho que pegar, tirar, jogar fora ou reciclar e botar um novo HD de 6 teras aqui dentro, ou maior, e ele vai, então, recopiar tudo e eu não vou perder absolutamente nada. Isso é super seguro, já fiz isso várias vezes em vários lugares e tudo funciona de novo. Então, por causa disso, dessa questão,
eu tenho aqui, se você somar 66433, eu tenho um total de 20 teras de capacidade bruta, mais 5,48 é proteção. Quer dizer, que é esse azul aqui, é a cópia que eu estou fazendo dos meus dados. Então, na verdade, eu só tenho 14 teras que, de fato, se eu instalar assim, a hora que eu olhar para o meu HD, ele vai ter 14 teras de armazenamento, porque o restante está usando para guardar uma cópia de tudo com compressão. Se eu fizer dupla redundância, eu cliquei aqui embaixo, tá? Dupla redundância de disco, isso a gente chama de RAID 6. Isso significa que eu posso ter ao mesmo tempo 2 discos falhando, pifarem de vez ao mesmo tempo. Então, e aí reduz meu total, normalmente metade. E eu posso ir aumentando a capacidade ano a ano, botando mais HDs, até chegar, por exemplo, hoje tem HD de 14 teras, se eu colocar tudo 14 teras, eu teria 63 gigas total, mas na verdade 38 de armazenamento, é bastante, né? Com dupla redundância. Fora o DAS, tem o NAS. NAS é a mesma coisa, só que NAS vem de network, de rede. Então, ele está conectado na rede. Eu posso acessar de diversas formas pela internet e não preciso estar diretamente plugado no dispositivo. A mesma coisa, os conceitos de RAID aplicam aqui também. E depois a gente tem nossas SANs, né, que são Storage Area Networks, que é bem mais robusto, que já incluem várias áreas de armazenamento. Aqui está mostrando que é interessante, que está em vermelho, porque esses setores aqui estão desconectados, mas ele continua funcionando, porque os dados estão espalhados em todos os lugares, então você não perde. Você pode desativar uma região e você não perde nenhum dado, porque você continua trabalhando com os outros. Isso aqui é só um exemplo de tudo que a gente já falou. A gente pode pensar em HDs externos, quando a gente está pensando em sistema doméstico, é talvez a opção mais barata, um único usuário, quando você tem 5 a 12 teras, isso aqui funciona super bem. Se você começa a ter mais terabyte, você pode pensar em botar um DAS, você pode colocar muito mais informação, ainda é fácil de gerenciar sozinho, né? Quando você passa a partir para um NAS, é um pouquinho mais complexo de gerenciar, mas você pode ter muitos usuários conectando nesses dados, que é uma grande vantagem, que você até pode fazer num DAS, mas é mais complexo, né? E, finalmente, uma SAN é algo bem mais robusto, de uma empresa mesmo, e note que o preço é bem maior, porque você está falando em sistemas mais industriais, não é uma coisa caseira que eu posso instalar eu mesmo, mas é muito escalonável, que é uma coisa importante também, porque pode ficar crescendo, né? Ano a ano, você adicionando para isso. A gente vai falar de fita. Fita é extremamente existe há muito tempo, desde a década de 50, tinha fita para gravar material ainda não tal, mas magnético. E hoje a gente grava dados digitais em fitas magnéticas e a fita não morreu. A indústria de nuvem quer fazer você pensar isso, porque eles querem que você ponha tudo na nuvem. Ainda existe fita. Um dos grandes problemas é que o gravador em si ainda é caro, né? Ele deve custar mais ou menos um pouquinho mais barato, talvez a preço dos Estados Unidos, uns $4.000, de $3 a $4.000 um gravador. Mas você pode, então, usar fitas, e a capacidade da fita é muito boa. Hoje a gente está na 8, está vindo a LTO 9, a gente pode guardar 25 terabytes em uma fita, e quando você grava dados na nuvem, muitas empresas na nuvem vão ter uma cópia em bibliotecas de fita como essa. Se acontece alguma coisa, eles vão para a fita recuperar. Ainda hoje, para grande escala, a fita é a coisa mais economicamente viável de armazenamento. Tá? Tem previsão, a última coisa que eu li, que vai ainda subir um pouco mais fita até 2025, a gente vai ter um acréscimo de fita, não um decréscimo. Nuvem. De novo, né? A indústria vende essa ideia da nuvem, que é uma grande solução. Eu acho que é interessante, né? A nuvem tem uma coisa mais ou menos etérea, como a gente está aqui, limpa, linda, difusa, romântica, tal. E, na verdade, a nuvem é isso. Ela é um data center, ela é pesada, é uma nuvem de CO2, né? Tem um monte de HDs girando o tempo todo, 24 horas por dia, gera um calor enorme, tem que ter um esquema de resfriamento enorme para dissipar esse calor gerado por esses HDs. Então, essa complexidade da nuvem, que está na Terra, é
o que a gente entende como esses grandes data centers, né? O preço está caindo há muito das nuvens de uns anos para cá, o que torna elas bem atrativas, mas tem que olhar com cuidado os contratos. Cada contrato é muito diferente, tem questões de tempo de permanência, às vezes você faz um contrato, você não pode sair antes de um ano, dependendo do provedor, aí isso pode ter um custo, tem contratos que você tem que ficar 6 anos, não pode sair. Tem lugar que guarda em regiões geográficas diferentes, e onde depende de onde você guarda, o custo é um ou o custo é outro. O custo de upload e download, normalmente eles não cobram para você fazer upload, mas para você fazer download você paga. Então, se você precisar algum dia recuperar da nuvem, você vai pagar e tem que calcular quanto seria isso. Tem alguns custos obscuros, então tem que pesquisar muito bem esses contratos. Tem muitas opções e variáveis. E eu coloquei aqui, que a gente chama de tier, que seria talvez uma plataforma, né, de 1 a 5, que seria a categorização da qualidade desse data center. O data center 4, por exemplo, tem alguns no Brasil, não são muitos, acho que a primeira foi do Santander em 2014, acho que em Campinas. Tem texto sobre isso, vocês podem ler, mas tem muita redundância. Por exemplo, tem um ar-condicionado e daí tem um sistema de backup do ar-condicionado e sistema de backup da energia, se falhar a energia e assim por diante. Então, assim, isso é tudo certificado, né? Então, obviamente, quanto mais alto for esse tier, mais seguro é o data center que você está usando. Quanto tempo demora fazer upload e download? Tem que pensar isso, porque se você tem muitos dados, por exemplo, o Backblaze é ilimitado, só que demora um tempão, né? Se você tiver aqui, por exemplo, 50 teras, pode demorar 130 dias se você tiver uma conexão de 40 megas. Mas, normalmente, uma conexão de 40 megas tem que ter um contrato de 200 para fazer o upload, né? Porque é mais lento o upload. Então, assim, poder subir coisas e descer coisas da nuvem é complexo. A Amazon, inclusive, vende o serviço de uma máquina chamada bola de neve, não é a igreja, a bola de snowball, que tem 50 teras. Você pede pelo correio, chega, você põe seus dados, manda de volta e eles põem no servidor, sabendo que é quase impossível fazer upload de 50 teras. A nuvem, o data center, gasta uma energia desgraçada, tem um problema gravíssimo de pegada de carbono. Várias empresas como a Google estão partindo para usar energia eólica, comprar energia eólica, energia solar. E eu achei interessante essa charge aqui do lado, que eles estão tentando fazer um data center verde e pintando o data center, né? Porque acho que é difícil, né? Tem um custo enorme de energia. Finalizando, esse documento, a gente vai pôr o link também, é um documento da Suíça, né, sobre arquivamento digital de filme e vídeo, e eu tirei algumas coisas interessantes aqui, vou passar rapidamente. Estão falando de algumas recomendações, e obviamente, gente, a gente não segue só uma recomendação, mas a gente lê de diversos setores. Então, aqui está dizendo, por exemplo, que DVD, Blu-ray, não são recomendados para preservação, para arquivamento. Provavelmente é fácil de entender. Você vai ter que pegar tudo que está nesse DVD e daqui a 5 anos e pegar e gravar de novo numa próxima mídia óptica. Então, o custo de fazer isso e a capacidade desse DVD é tão pouco que não dá. MDESC não é recomendado. O futuro de produção dos dispositivos de leitura não é certa. Aquele ODA da Sony que eu mostrei, que é o cartucho, é novo no mercado. Foi desenvolvido como um formato de arquivo. Não tem muita experiência ainda. Então, vamos esperar, sabe? Então, é possível que, como não é recomendado, as pessoas não usem e ele morra, né? Aqui, HDs, HDD recomendado condicionalmente. Você tem que ter, qual que é a pré-condição? Multicópias em locais diferentes, né? Antecipar uma vida útil de 3 anos. Então, pode ser mais, mas não vai ser 30, vai ser 4 ou 5. Né? RAID, recomendado, mas o RAID, que pode ser um DAS ou um NAS, pode ser recomendado, mas você tem que ter uma cópia, tem que ter mais 2. SSD, não recomendado. E aqui está dizendo, está explicando que tem algumas questões do envelhecimento, da carga elétrica, dependendo da exposição a calor, etc., pode ter problemas de leitura.
Fitas LTO, já estamos na 8, mas estão dizendo que é recomendado. E isso aqui é um formato que a Sony fez também, que não é recomendado. Então, para finalizar, eu deixo essa pergunta para vocês. Se você ficar desesperado de perder algum dos seus dispositivos de armazenamento em uso, sei lá, seu HD pifou, seu computador pifou, se você ficar desesperada ou desesperado por causa disso, seu sistema tem falhas. A única coisa chata de alguma coisa falhar, e é aqui entra o segundo ponto, é que você vai perder um dispositivo. E você vai ter que recuperá-lo de um backup. E esse vai ser o seu único problema. Vai ter tempo para fazer isso e vai ter o custo de repor esse dispositivo. Então, é mais uma chateação, mas não um desespero. Então, pense nas suas coisas e pense, se eu perder isso aqui, eu estou lascado? Não, que bom. E se eu perder isso, eu estou lascado? Percorra todas as suas coisas para você entender um pouco melhor como você está em termos de armazenamento. Então, é isso. A gente vai tentar, eu acho que eu acabei, a gente vai entrar nisso mais para o fim. E eu vou sair daqui e voltar para Joana. Consegui, Joana? Conseguiu certinho. Passou Certinho. 2 minutinhos, mas foi ótimo. Beleza. Então, eu acho que tem umas 3 perguntinhas que a gente podia responder agora, né? Que é aqui, uma da Bruna Cruz, do Musen, Oi Futuro, ela pergunta: muitos profissionais de TI defendem armazenamento em nuvem. Qual o risco desta estratégia para as instituições de memória? Oi, Bruna. Que bom que você está aqui. Olha, eu acho que é uma pergunta, é um comentário muito pertinente. Eu acho que, assim, existe uma questão importante da escala, né, quando a gente pensa em escala. Então, principalmente quando a gente tem muitos dados, né? Se uma instituição começa a ter muita informação, ela tem que ter alguém muito qualificado para garantir que aquilo está sendo gerenciado de forma adequada. Provavelmente alguém extremamente especializado, tem manutenção dos equipamentos, tem tudo isso. E talvez o custo disso, isso tem que calcular, né, olhar números, seja extremamente alto e seja mais barato deixar na nuvem. E a nuvem tem uma questão de escala, isso é uma coisa que se fala muito, né? Quer dizer, a nuvem, eles podem ter, guardando petabytes, quer dizer, uma quantidade vasta de informação, e eles vão ter uma infra para isso, que se você diluir o custo por terabyte de armazenamento, vai ser muito mais barato que você vai conseguir fazer, porque você vai ter que arcar com toda essa infra. Então, nesse aspecto, a nuvem pode ser uma coisa muito interessante para armazenamento. Tem que, novamente, olhar super bem os contratos, né, para ver como que isso é feito. O problema real, e isso a gente vai discutir e a Joana vai mostrar isso, é que a nuvem não é infalível, né? Então, o que você faz? Não pode, obviamente, a gente nunca vai ter tudo na nuvem, a gente vai trabalhar com... E aí é uma coisa que a gente não sabe, por exemplo, uma nuvem pode ter e deve ter, eles vão ter backup. Então, eles vão ter isso espelhado no outro data center, em outra região geográfica. Então, se cair um terremoto aqui, sei lá, que derrubar tudo, está em outro lugar. E, normalmente, eles vão gravar isso em fita, em outro lugar. Então, uma nuvem vai fazer isso. Não é muito claro, a gente não vê documentação das nuvens falando isso. Mas se a gente conseguir saber isso, também dá uma certa garantia disso, guardado dentro de um repositório digital confiável, por exemplo. Isso é importante. Então, seria uma coisa meio que você tem acesso, tá certo? Então, trabalhar com a nuvem e ter uma cópia que você possa ter acesso. Outra solução, alguns arquivos que têm dinheiro estão guardando em várias nuvens. Então, as 3 cópias estão em 3 nuvens diferentes, 3 empresas diferentes. Eu só acho que a única questão em relação a isso é que, né, você perde um pouco o controle também do seu material. Você vai ter que contar com o trabalho de terceiros, né, de um contrato e tudo mais. Então, esse ponto tem que ser muito bem observado. Aí Exato. aqui tem uma pergunta do Andréas Valentim, que pergunta qual o sistema que o IMS utiliza. O IMS, atualmente, está utilizando sistemas de servidores entre Rio e São Paulo e gravação de fita LTO. A gente ainda não está trabalhando com nuvens. Tá? Tem uma outra pergunta, Milar, que eu acho que a gente pode também fazer agora, que é a do Paulo Ricardo Weisenberg,
Milar, não temos sempre um problema de velocidade de transferência dos dispositivos para o laptop ou os cabos, mesmo hoje USB 3, não são muito lentos? São, então, a gente tem, eu acho que tem Thunderbolt, por exemplo, no Mac, que é mais rápido que o USB 3. Eu acho que tem problemas de transferência, mas é isso, né? Não tem muito escapatória, né? No fim. Acho que esse é um outro assunto, né? Assim, já tem muitas formas de transferir dados, e se velocidade é uma questão, de pesquisar isso muito claramente, porque se você compra só o USB 3, então isso pode impactar a velocidade, então tem que pensar nisso também, né? O tipo de conexão que você vai ter, em alguns dispositivos que trabalham com vídeo, usa fibra óptica, por exemplo, que é extremamente mais rápido para ter essa conexão entre quem está gerando no computador e como está gravando e utilizando e transferindo esses dados. Tem mais uma aí, Joana? Comentário da Maria Baipton comenta: a nuvem é uma grande nuvem de CO2. De fato, a preservação de longo prazo não é ecologicamente sustentável. Esse é um paradoxo, pois preserva a memória, mas não o meio ambiente. O sistema de ar-condicionado, backup, o ar-condicionado, etc. Maria, totalmente certo sobre isso. E eu acho que a gente tem. Eu vi uma estatística que me chocou um pouco. A América Latina produz 1% dos dados digitais no mundo hoje de armazenamento. A gente representa nada, né? Muito Mas pouco. os Estados Unidos está entre 40 e, na verdade, acho que existe quase que um descaso, assim, tipo, compra mais armazenamento, como se fosse sei lá, uma coisa muito simples. Você tem dinheiro, compra e tudo bem, sem nenhuma preocupação ambiental. Eu acho que a gente tem que produzir dados digitais, e não é uma questão de dinheiro, é uma questão de responsabilidade social, produzir o que a gente realmente deveria estar produzindo e não produzir excesso que a gente não necessita e não precisa. Acho que é um pouco da nossa conversa, esse tempo todo tem sido isso também, né? Da gente, o excesso que a gente produz e quanto a gente realmente precisa, ou vai querer ou vai usar, né? Disso tudo. Lembrando que o excesso ele também não vai gerar mais custo só de armazenamento, mas todo um custo de trabalho, de produção, seleção, de Exatamente. descrição. Quando você soma tudo, o excesso realmente ele vira uma questão. Maravilha. Tem um comentário legal do André Arruda. A gente vai pôr isso, André. Obrigado pela menção. Ele fala de um software de checagem HDs como o Crystal Disk. Eu vou pôr um link do Crystal Disk na nossa conversa. Estou anotando aqui, porque a gente vai falar de alguns softwares, mas não vai conseguir cobrir todos. A ideia é de fazer uma varredura semanal, etc., fazer checagem dos HDs para uso doméstico. Acho que deu, né, Joana? Acho que sim. Ok. Então, vamos Tá, na sua fala aí, vamos continuar. tá. Então vou compartilhar aqui a minha tela. Ok? Tá todo mundo vendo? Que ótimo, então. Então aqui, olha, tem um desenho de um fluxo de trabalho, né? A minha fala hoje eu vou focar na questão dos fluxos de trabalho. Então, tá vendo? Aqui tem um fluxo ó, de trabalho super completo, tem muita coisa aqui apontada, né? Só que isso não é um bom fluxo de trabalho. Isso aqui está uma confusão inteira. Então, o importante é que quando a gente começa um projeto, a gente construa e a gente desenhe o nosso fluxo de trabalho. Tá? Isso aqui está bem limpinho, mas também não é por aí, porque aqui, por exemplo, você simplesmente está jogando os seus arquivos digitais em diferentes tipos de mídia, ok, mas simplesmente jogando. Né? Fazer cópia não é fazer preservação digital. Fazer cópia, você só está copiando. Para você ter acesso, você vai ter que organizar o seu trabalho, inserir metadados, fazer descrição, seleção, para que aí você tenha acesso e consiga trabalhar com ele. Então, isso aqui também não tem um desenho, simplesmente está pegando, está jogando. E quando eu falo de desenhar, eu vou mostrar aqui um pouco mais à frente, é desenhar mesmo. Né?
é construir, fazer um organograma, um desenho dinâmico do que você está produzindo. Então, aqui tem um fluxo de trabalho. O fluxo de trabalho, se você está fotografando ou está fazendo um projeto de digitalização, ele consiste em várias etapas. E a primeira delas é planejamento. No planejamento, você vai pensar desde qual é o seu tipo de equipamento, né? Qual o tipo de projeto que você vai trabalhar, qual tipo de armazenamento que você vai utilizar, quanto que você tem de verba, orçamento. Nesse momento é importante que você tenha uma noção do quanto que você tem, até para poder você pensar o seu fluxo, né? Depois a gente tem a captura, a gente tem a transferência e o gerenciamento dos arquivos, organização, classificar, metadados, editar, backups, compartilhar e imprimir. Então, aqui eu tenho uma lista de todas as etapas que podem estar dentro do meu fluxo de trabalho ou não, mas ainda me falta um desenho, uma dinâmica de como que eu quero fazer esse fluxo. Antes de eu mostrar alguns exemplos, eu queria falar da questão do planejamento focada na ideia do armazenamento, né? Então, aqui eu vou mostrar uma tabelinha que eu fiz, que ajuda, por exemplo, a você pensar em calcular, em você fazer estimativa do espaço que você vai utilizar. Então, isso daqui são apenas sugestões, ideias. Você não precisa usar isso aqui fixamente, tá? Só deixando claro essa questão. Então, por exemplo, se eu tenho uma câmera Manicom D850 e eu produzo o meu arquivo RAW proprietário, que no caso é o NEF, na Nikon, né? Esse arquivo tem cerca de 60 megabytes. Eu posso fazer versionamento para o DNG, que é um formato aberto, que é um formato ideal para preservação. Posso fazer um versionamento aqui para JPEG, para ter um arquivo leve, para eu visualizar, eu compartilhar. Enfim, é uma decisão de versionamento. Eu posso, depois do meu NEF, gerar o meu DNG e descartar o meu NEF. Isso cada um vai fazer de acordo com as suas capacidades e com o interesse e o que realmente importa. Nesse caso, vamos ver aqui com esse conjunto, NEF, DNG, JPEG. Então, o meu NEF tem 60 megabytes, o meu DNG tem 52 megabytes e o meu JPEG tem 5 megabytes. É interessante que eu, numa planilha de Excel, também insira onde que esse material está localizado. Tá? Aqui eu coloquei HD1, HD2. É importante a gente sempre nomear os nossos equipamentos. Então, HD, ele tem que estar identificado. Não só no nome que você coloca no HD, quando ele aparece lá no seu desktop, mas também fora, né? No meu caso, por exemplo, eu coloco etiqueta, né? Nos meus de trabalho, que eu identifico um pouco melhor, tá? No caso, esse é um HD aqui, como o Milar falou, um HD portátil, né, que eu estou usando ele só temporariamente, realmente como um pendrive grande, né? A gente também tem os HDs de mesa, só para vocês visualizarem, né, com os dois cabos, como o Milar apontou. Enfim, aí aqui, o que eu estou fazendo? Eu estou somando a quantidade de mega que uma captura me dá. Se eu versiono, se eu tiver só com o meu NEF, vão ser só 60 mega. Se eu faço 1 ou 2 versionamentos, esse cálculo muda. Então, para esses 3 versionamentos, uma captura vai me ocupar de espaço 117 megabytes. Suponhamos que eu faça 200 capturas por dia, uma média, tá? Aqui nessa planilha, eu resolvi usar o esquema dia, mês e ano, para ficar um pouco mais fácil de ilustrar e de visualizar o cálculo. Mas você poderia estar fazendo capturas por projeto, né? Se cada projeto eu geralmente capturo de 3.000 a 5.000, faço, né, de 3.000 a 5.000 cliques e faço 5, 10 projetos por mês, e aí eu posso alterar isso daqui e fazer de acordo com o que funciona melhor para mim. Então, aqui no caso, suponhamos, né, de novo, que eu tenha 200 capturas por dia. 117 multiplicado por 200 vão dar 23,4 GB. Por mês, levando em consideração o mês com 22 dias, tirando fora os finais de semana,
isso já vai me dar 514,8 gigabytes, que por ano representam 6,2 terabytes. Se eu, além dessa câmera aqui, que é uma câmera profissional, uma câmera, né, super nova, eu também trabalhar com, por exemplo, uma câmera Nikon D5600, um outro exemplo, que aí já é uma câmera que não é full frame, que ela realmente vai, né, gerar arquivos mais baixos. Com ela eu faço JPEG, 15 MB, né? Se eu faço com esse equipamento 100 capturas por dia, 15 GB, 330 GB por mês, que equivale por ano 3,9 terabytes. Mesma coisa que eu inseri um celular, um iPhone S6, que gera um JPEG de 2,5 MB. Cada captura eu não estou versionando, estou trabalhando somente com JPEG. Suponhamos que eu faço 80 por dia, uma média. 200 megas por dia de peso, por mês 4,4 GB e por ano 52,8 gigabytes. Aqui já dá para ter uma noção, né, do tamanho dos arquivos que cada tipo de equipamento gera. Tá? E aí, se eu ainda por cima eu sei que do meu trabalho aqui mais profissional, digamos, com a Nikon D850, desse montante aqui, desses 514,8 gigas por mês, eu sei que daqui pelo menos 30% eu vou pegar, vou editar e vou transformar num TIFF. O TIFF, de um arquivo de 60 MB, ele vai virar um arquivo de 136 megabytes. Para vocês verem como a escolha do formato que você vai trabalhar também vai definir como que você vai pensar o seu armazenamento. Então, 30% de 514,8 gigabytes, eu vou ter por mês 114,5 gigabytes, o que por ano me dá 1,8 terabytes. Somando, eu vou ter uma estimativa por ano de 12,5 terabytes. É uma estimativa alta, de novo repito, aqui eu tenho 3 versionamentos, você pode eliminar um desses, pode trabalhar com outro tipo de equipamento, mas a ideia aqui é que se faça um cálculo da sua estimativa de produção. E é bom que esse cálculo você sempre ajuste ele um pouco a mais, para poder sempre ter uma margem de manobra, tá? Aqui, olha, só para caráter de informação, o que eu fiz, eu estou considerando, né, 1 GB tendo 1000 megabytes, só que não é exatamente isso, tá, gente? Só para vocês saberem, na verdade, 1 GB tem 1024 megabytes. Por isso que, às vezes, quando a gente compra um HD e ele tem 3 terabytes, você tenta colocar lá os 3 terabytes, ele não chega nisso. E também, não vamos usar os HDs até chegar no seu limite máximo. O ideal é trabalhar entre 10% a 20% de espaço livre num HD, tá? Justamente para ele poder rodar, ter espaço de manobra, né? Bom, enfim. Aí aqui eu desenhei um fluxo básico, doméstico, que é o que eu acho que a maioria das pessoas estão fazendo em casa, que fotografam só com o celular, usam o celular, do celular colocam direto na rede social e faz o seu backup de nuvem. Isso é limitado, se a sua nuvem fica cheia, ou você compra espaço, ou você tem que ir deletando, ou você vai contar com seus backups de redes sociais, que a gente já viu que não é o melhor dos mundos, dado questões de compressão, e mais. Então, aqui, ainda num fluxo que eu considero um fluxo doméstico, um fluxo caseiro, do celular, ele está indo para a nuvem, mas você também está importando ele, né, as suas imagens, para o computador. E aí, como a gente já falou, existem vários softwares que você pode usar, dependendo do seu celular ou do equipamento, para fazer essa importação, desde o Photos, do Lightroom, até o Photomechanic, ou até mesmo o Capture One, que é um software mais profissional, que não foi falado aqui muito, mas que é muito bom de se trabalhar. Alguns equipamentos, algumas câmeras também vêm com seus próprios softwares, tá? Aqui do computador, eu também compartilho aqui com a nuvem, o da nuvem eu também abaixo para o meu computador, e aqui eu estou gravando ou num HD portátil, é um exemplo, lembrando que ele não vai durar muito, mas ele é acessível, é o que eu tenho, é o que eu estou fazendo aqui no momento, e aí eu tenho que ficar atento a isso, que quando puder trocar,
ou também mídias óticas, CDs e DVDs, que apesar de não servirem para preservação a longo prazo, no uso doméstico, eles são muito interessantes, porque é fácil fazer cópia e compartilhar. Então, você pode também ter um bando de arquivo que você salvou em JPEG, né? Lembrando que essas mídias elas têm um limite mais baixo de espaço, mas JPEGs de 5 MB, por exemplo, vão encher bastante essas mídias. E você pode fazer cópias e compartilhar com sua família, com seus amigos. Ela tem essa vantagem. E aqui já, para ilustrar um fluxo que já começa, né, inserir uma câmera fotográfica aqui, que naturalmente ela vai gerar arquivos mais pesados com o seu celular. Você pode estar aqui trabalhando com arquivo RAW, não somente com o JPEG, como no caso do celular, a não ser que você ponha um aplicativo para fazer RAW no celular. E aí daqui você passa para a nuvem direto do celular, da câmera você passa para o computador. Você importa também usando Lightroom, Capture One, aqui softwares que são da câmera, de alguns fabricantes têm, fotos, vários tipos de software você pode fazer a importação. No computador você pode fazer um backup temporário num HD portátil, tipo um backup bruto, tudo que você pegou, colocou, botou ali, mas só temporário, tanto que está numa mídia que não dura muito tempo. Disso você vai vir para um trabalho de organização, de inserção de metadados, de fazer uma classificação, uma seleção, um trabalho de edição, que pode ser desde edição de dados, como também edições de imagem, né? E aí esse material que foi organizado, catalogado, editado, selecionado, daqui você pode botar de novo na nuvem, você pode botar no HD SSD, aqui você pode botar num outro HD que esteja offline, ou seja, que offline ele tem que estar, você colocou e desconecta do seu sistema. A ideia de ter um HD offline é que se você está toda com as suas imagens, com as suas fotografias num sistema que está todo interligado, entra um vírus, você pode perder tudo, pode ser uma reação em cadeia. A mesma coisa para instituições, entra vírus, entra hacker. Então, é sempre importante você ter esse backup offline, desconectado. Tá? E o que eu achar mais importante, ou o que eu curtir mais, o que eu quiser, eu também posso imprimir, e como sempre, é uma forma também de preservação. E aqui já um fluxo mais completo, celular, câmera, computador, edição. Da edição também volta para a nuvem. Aí aqui eu tenho um DAS, eu tenho um SSD, um offline, impressão. E aqui também do meu material editado, eu também posso subir para as minhas redes sociais. Então, assim, essas são sugestões de fluxo de trabalho. Acho que é importante vocês perceberem como que tem que ter um certo desenho, um certo caminho, o que que eu faço daqui para cá, o que que eu vou priorizar, o que que eu vou usar. Isso tudo vai depender tanto da capacidade orçamentária de cada um, como dos projetos e dos objetivos. Se são só fotos de celular, da sua família, contexto pessoal, ou se você também trabalha, ou se você também é um amador e você gosta de tirar fotos bacanas, não só com celular e com outro equipamento, você também deveria pensar em fluxos mais complexos. Bom, de um modo geral é isso. A ideia é meio que dar uma ilustrada para a gente poder abrir para as perguntas e conversar um pouco mais. Joana, você comentou, só adicionando, eu acho que se a gente tivesse uma sala de aula, né, a próxima etapa seria pegar uma folha de papel e cada um ter, sei lá, 10 minutos para desenhar o que faz hoje, né? Porque eu acho que é isso que Exatamente. vocês têm que fazer. Vocês têm que pegar um pedaço de papel, uma caneta, um lápis e desenhar o que vocês fazem hoje. Tentar desenhar com bastante detalhe. E depois pegar esse desenho e explicar para alguém, para ver se seu desenho faz sentido, porque às vezes a gente desenha uma coisa, mas na hora de explicar, o desenho não está dizendo exatamente o que a gente faz. E a gente vai corrigindo esse desenho. A gente vai deixando ele mais redondo para entender exatamente o que a gente faz. E a gente começa a procurar falhas. O que está faltando? Né? O que eu preciso adicionar nesse desenho? E eu acho que é bem pontual o que você falou, né? Da questão de calcular a minha produção, porque não é sair comprar um HD, ou sei lá, eu preciso saber quanto que eu preciso, o que eu tenho de armazenamento hoje
e o que eu preciso para armazenar nos próximos anos, e dentro daquele conceito que a gente planeja os próximos 3, 5 anos do nosso planejamento. A gente sabe que o que a gente for investir agora não vai necessariamente durar mais que 3 a 5 anos. Então, por isso que é uma coisa... Novamente, a nuvem é interessante, né? Porque a nuvem é um custo Sim. fixo sempre, né? Mas você não tem que se preocupar nessas renovações. Sim. Tem perguntas aqui, né? Eu posso começar a falar Só um sobre elas? comentáriozinho antes que eu não coloquei aqui na fala, mas uma dica, sempre é bom também estar com o sistema protegido através de no-break, viu, gente? Porque já acontece Gente, que aconteceu de, né, uma carga assim e você também perde tudo. eu falei para a Joana, não pode esquecer, que eu vou esquecer, tem que falar de no-break, mas é isso, né? Porque muita gente, o no-break é a bateria, na verdade, né? Que fica conectado tudo para questões domésticas. Eu sei que é um sistema chato, porque você tem que trocar as baterias quase que todo ano, tem um custo, mas pensa que você não vai queimar seu equipamento e seus HDs. Então, e mais uma razão para estar offline, né? Porque se vier uma energia, um pico de energia, alguma coisa assim, pode queimar tudo, entendeu? Eu já vi queimar o computador e os HDs conectados ao computador. Então, tudo que está conectado ao computador pode sofrer, e se está conectado a uma rede e tem backup da rede, pode levar tudo junto, entendeu? Se entrar está crescendo, aliás, a gente está nessa época de pandemia, aumentou acho que mais de 50, dependendo da área, 50 a 100% os ataques via internet. Tem muito mais gente e muito mais hackeador. Então, o próprio ransomware, né, que a pessoa entra no seu sistema e codifica todos os seus dados e você não consegue mais acessá-los, eles pedem né, um valor em Bitcoin normalmente para você depositar, para liberar seus dados. Se você tiver tudo online, é muita chance de pegar tudo em cadeia, né? E tudo embora. Então, acho que aí já eu vou aproveitar e emendar com a pergunta da Bia Yoshito, que ela fala qual a opinião de vocês sobre o uso de sistemas de repositórios confiáveis como Arquivemática para a gestão de preservação dos arquivos. Tá? Isso é uma boa pergunta, Bia. A Arquivemática é um software, um repositório digital aberto, né? Ele tem que ser desenvolvido, tem que ser instalado, enfim, tem que ser gerenciado e tem que aprender a usá-lo. Mas uma das características super importantes, né, a gente chama isso de um repositório digital confiável, é que ele não está online, né? Você vai colocar e fazer a inserção de arquivos que a gente chama, você cria um pacote, né, de submissão que a gente chama, né, que você insere esses arquivos dentro desse repositório. Imagina como se fosse uma caixa preta. E você tem um sistema muito seguro, você não pode ficar indo lá, você não consegue mexer dentro dos arquivos dentro desse repositório, você consegue só tirá-los, editá-los, e quando você põe de volta, ele é um outro arquivo já, ele não vai substituir aquele arquivo. Então, tem uma forma muito importante de controle, inclusive para garantir a autenticidade, né? E o fato que ele está offline é uma das grandes características. Então, dentro da preservação digital, isso é uma coisa que se preza muito, tem que ter, o Arquivemática permite isso, e daí você pode gerar o que a gente chama de pacotes de difusão, que são esses arquivos em menor qualidade para a internet, que vão sair para entrar em sistemas online. Daí sim, está online. Se isso cair e perder, não tem problema, você gera de novo. Mas a matriz está preservada dentro da Arquivemática. Uma das discussões, Bia, que eu acho que para uso doméstico, é que a curva de aprendizado é meio assim, a pessoa tem que entender, fazer uma instalação pessoal para uso de Arquivemática. Então, acho que não é necessariamente uma coisa muito ideal para uma pessoa individual, a não ser que ela entenda muito o que está fazendo, é só essa questão. Então, eu acho que a gente aplica esses conceitos. A Arquivemática segue o conceito do OAIS, que é OAIS, que é Open Archival Information Systems, que é um sistema de organização
que está pensando nesses conceitos, né, para proteger os dados. Então, se a gente tentar, pelo menos, ter uma cópia offline, né, e pensar, a gente já está fazendo algo mais próximo do que talvez a gente pudesse fazer com a telemática. Bom, e aí, Joana? Eu Pescou uma acho que pergunta? complementando, por exemplo, o que você estava falando dessa questão de você ter as matrizes backupadas e você não mexer nelas, isso é importante também quando você está num sistema mais doméstico em casa. Você não precisa editar diretamente, se você for tratar as imagens diretamente no HD, você pode fazer uma cópia, fazer edição, transformar aqueles seus arquivos TIFFs que você vai imprimir, vai mexer, vai desaturar, vai fazer o que você quiser fazer. E aí depois você reorganiza, substitui o que você achar que tiver substituído, mas evitar sempre de trabalhar diretamente no seu único arquivo matriz, se você só tiver um, entendeu? Ó, tem uma pergunta legal aqui do Fred Jordão. Existe algum repositório público em algum país ou algum país com política pública de conservação? Estou imaginando que você está perguntando de digital, Fred. Ah, uma boa pergunta. Honestamente, eu não tenho certeza. Eu sei que existem alguns movimentos interessantes comunitários, no sentido de criar repositórios públicos comunitários, mas são normalmente financiados, por exemplo, por algum estado. Por exemplo, o estado da Carolina do Norte, nos Estados Unidos, tem um projeto incrível, assim, que o estado banca um repositório digital para todas as instituições de memória e cultura, arquivos, bibliotecas, museus integrados. Porque, novamente, vai ser muito mais barato o estado fazer um sistema só do que todo mundo tentar se virar e fazer seu próprio sistema. Vai ser muito mais seguro, porque o estado pode ter profissionais muito adequados para isso e uma equipe coesa para fazer isso, equipamento, e fazer esse trabalho. Então, eu acho que existe um movimento cada vez maior de pensar em colaboração para fazer esse trabalho, né? Porque é uma coisa que é difícil, né? Quer dizer, a gente estava falando num RAID, por exemplo, um NAS ou um DAS. Você sair e comprar isso só para você, você vai gastar um dinheiro bom, né? Mas se você tem 20 pessoas que se formam um coletivo e todo mundo guarda nesse lugar, você pode ter um esquema que pode ser mais seguro para essas 20 pessoas e, de alguma forma, criar esse armazenamento. Eu acho que no Brasil não tem. Eu sei, novamente, eu sei que a gente trouxe uma fala sobre a universidade, sobre o MIS do Ceará. Eu não sei exatamente qual que é a proposta, mas parece que o MIS do Ceará possivelmente estaria interessado em fazer guarda digital de acervos relevantes da produção cultural regional. Então, eu acho louvável. Eu acho que tem que pensar isso, porque isso, a preservação digital, a guarda digital não é barata e ela é um custo contínuo, né? Não é um custo que diminui com o passar dos anos. Então, é uma questão mais complexa. Aí, complementando, tem aqui uma pergunta da Thelma Madio. Será que as instituições, sejam públicas ou privadas, têm conhecimento de todas essas etapas necessárias para a preservação digital? E o custo de tudo isso? É. Que tal fazer uma pesquisa, hein, Thelma? Eu acho que, é, eu acho que não. Eu também. Eu diria. Você também acha, Joana, que Eu não? também acho que não. Acho que Eu acho não. que para quem a gente pode pôr o link Dilema Digital, né? Foi uma publicação que foi traduzida em português, mas tem em inglês também, se quiser ler o original. Fala muito desse custo. Tem várias publicações falando sobre custo. É um custo muito mais alto que a guarda de coisas analógicas. Então, assim, para a instituição cultural. Então, fazer uma área climatizada com ar condicionado e desumidificador e manter isso bonitinho e tal é quase de graça. Falando, né? Assim, mas a digital vai ser muito mais caro para guardar volume digital. E a Porque o questão, analógico fica estável, né? Você não precisa lá, depois você controla, você verifica, claro, mas você não precisa ficar trocando, né, os sistemas, você não, estabiliza. O você digital não tem como estabilizar. e é por isso que a gente fala armazenar e ignorar, né? Você põe livro, põe fotografia em papel, e você mantém o controle, você entra lá de vez em quando para monitorar, mas não é uma loucura, né? Não tem que todo mês ter um gasto, você paga a sua conta elétrica e manutenção disso, enfim.
mas o digital vai ser muito mais complexo. Então, eu acho que eu acho que está caindo a ficha, né, para muitas instituições. Acho que é um problema mais complexo, mas a preservação digital justamente tem essa dificuldade de ser algo meio interminável, assim. Então, assim, não pode ser um projeto. Tem que ser um programa fixo da instituição. Tem que ser um programa seu. Né? Quer dizer, você tem que ter tempo e dinheiro alocado para isso, para manter isso. Isso é um problema. A gente já falou desde o começo que a produção está sendo democratizada, mas a preservação não. E por isso, Fred, que pergunta do repositório público, acho uma ideia muito interessante, né? Quer dizer, que quais os órgãos públicos ou privados ou qualquer tipo de órgão que pode ajudar a fazer isso num país onde a gente tem tanta a disparidade, né, social, sabendo que também a gente corre o risco de perder uma documentação extremamente válida e importante que está sendo feita, né? Então, a gente vai acabar tendo só a produção de quem tem como guardar. E a produção de quem não tem como guardar, a gente não vai preservar. Então, acho que isso é uma discussão muito relevante, que é muito nossa preocupação, né, Joana? Não, com certeza, né? Acho que aí de novo vem a questão do excesso, né? Você pode preservar aquilo, quem tem condição de pagar, digamos, no contexto social, preserva suas imagens, mas talvez nem todas elas sejam efetivamente relevantes, pode ser para você, entendeu? Como, por exemplo, fotos de gato, que está aí ocupando espaço em vários servidores no mundo inteiro, e acho que pode ser que tenham outras coisas que sejam mais relevantes. Então, de novo, também tem uma questão, não é possível preservar tudo, mas o que que a gente vai preservar? Bueno, mais uma pergunta aqui. Tiago Lubambo pergunta: tem algum sistema ou programa para pesquisa dos arquivos? Acho que aqui ele está querendo dizer o quê? Uma questão de catalogação? Algum programa para catalogar e poder pesquisar? Não está muito claro, mas, por exemplo, o próprio sistemas como o Lightroom, por exemplo, podem, se você tiver tudo catalogado pelo Lightroom, você pode pesquisar seu acervo inteiro por um sistema assim. Tem alguns sistemas abertos, que pode fazer coisas semelhantes, e tem alguns repositórios. Nós vamos falar na semana que vem da questão do acesso, de você talvez publicar isso, e nesses sistemas também, não só você, como outras pessoas pesquisarem, ou como isso também pode ser pesquisado pela internet. Porque o Lightroom é mais voltado para uso interno, você pode até conectá-lo e publicar seu catálogo em outros lugares. Então, tem essas conexões, talvez a gente chegue nisso, né? E tem só Bom, uma tem mais. pergunta da Susan, rapidinho, que no esquema da Joana, acima o SSD é um SAN, não, aquele em cima do meu SSD estava um DAIS, na verdade. Tá? Tá. E o SAN é na nuvem? Ela pergunta, Milar. Você pode, o SAN não necessariamente, não é necessariamente na nuvem. Por exemplo, você pode ter, sei lá, você tem uma editora de vídeo e tem um monte de gente trabalhando e dados entrando e saindo, etc. Você vai montar uma SAN e você vai ter, sei lá, 2 petabytes de dados, vai ter muita coisa, entendeu? Você está trabalhando com vários filmes, ou 3 petabytes, ou 4, ou 5, enfim. Então, você monta uma SAN e ela está inteira, não está conectado. A rede dessa SAN está conectada internamente só, né? Pode ser que a instituição queira que você conecte de casa, não sei, é uma decisão aí, né? Mas ela pode ser, de certa forma, isso é uma nuvem privada, né? Você pode, Exato. de nuvem, na verdade, você pode fazer uma nuvem para você. Então, uma nuvem, na verdade, é um lugar que tem um monte de dados e você acessa à distância, né? Então, é isso que você está fazendo quando você trabalha com a nuvem, põe na nuvem, etc. Mas a nuvem é pública, não é pública no sentido que a gente no sentido que é acesso público, né? Mas a gente chama de público no sentido que ela é aberta a quem quiser pagar para entrar. Então, não é público nesse sentido que a gente está pensando de público. Que mais? Tem mais algumas, né? Trocar os no-breaks, a Malu Ferreira, todo ano. Não é trocar o no-break, Malu, mas, de forma geral, as baterias vão para o brejo. Então, você tem que reciclar. Então, você tem que levar o no-break para um lugar, ou se você souber fazer, e trocar as baterias, botar bateria nova. De forma geral,
não dura muito mais do que um ano e pouco. Infelizmente, é uma das coisas que chateia de ter no break. Não é uma fortuna, né? Acho que dependendo, por exemplo, eu tenho um no-break, acabei de trocar agora, acho que 2 baterias, uns R$ 300. Então, é mais ou menos um custo anual, né? Mas eu acho que a última vez que eu troquei faz uns 2 anos. Então, assim, você dilui um pouco, mas mesmo assim é um gasto que você tem que ter. Tá? Mas é preferível perder esse dinheiro, entre aspas, do que perder um HD, um computador, enfim. Exatamente. Aqui tem uma Ah, pergunta do Sérgio Araújo. HDs externos conectados ao computador, mas desligados da corrente correm risco? Sérgio, honestamente, eu teria que pesquisar isso, eu não tenho É. certeza. Eu não tenho certeza mesmo, eu não sei. Por via das dúvidas, eu deixaria desconectado mesmo, mas eu acho que tem que pesquisar isso. Pode ser que não, né? Ah, não sei. Vou pôr na minha lista. Talvez eu te responda pelo Facebook. É. Ah, Machado comenta: acho muito bacana ser reiterado a necessidade de passar por uma fase analógica, ou seja, um momento para rascunhar em papel todo o projeto de fluxo de trabalho em vista. Traçar no papel é diferente de rascunhar no Word. É mais fluido, facilita a visualização de que realmente desejamos elaborar. Isso vale, inclusive, para subetapas do workflow. Com certeza, Machado, você falou certo. Até tem outra coisa. O fluxo é muito dinâmico. Então, assim, a ideia é que, se você faz no papel, você começa a usar, né? É um pouco teoria do Paulo Freire, né? Teoria e prática, né? Você fez a teoria no papel, põe na prática. Na prática, se descobriu que é melhor fazer outra coisa. Volta lá e muda o papel, né? Conserta aquilo. Está faltando algo no papel. Agora você tem um novo fluxo. Põe isso em prática. E com o tempo você percebe que isso não é muito prático, essa prática. Você precisa fazer outra coisa, ou você compra outra coisa. Então você volta para o seu modelo e redesenha ele, pensa ele de novo. Então, essa ideia dialética do processo é muito importante. E eu acho que é legal botar no papel. Eu acho que você pode fazer desenhos bem bonitos, assim. Ajuda a E, visualizar todo o esquema. idealmente, se você for fazer um fluxo super bom, eu poderia chegar para a Joana e falar: Joana, é para fazer assim, eu dou para ela o papel e vai embora. Ela vai pegar meu fluxo e vai estar tão detalhado qual que é o software que vai usar para fazer tal etapa, como que vai ser feito. Ela vai ler e vai entender tudo. Se ela ler meu fluxo e não entender, está errado o meu fluxo. Eu tenho que melhorá-lo, entendeu? Porque não é de fácil entendimento. Então, isso, no fundo, é documentação também, né? Que a gente usa Sim. para repassar dentro de uma instituição, é super importante, para não ter que começar do zero, né? Enfim. O que mais que temos aqui, dona? Sandro Souza pergunta: no HD offline é necessário de tempos em tempos conectá-lo ao computador para ele não ficar muito tempo parado? Isso é verdade, Sandro. Eu vejo eu já vi 3 vezes por ano, 4 vezes por ano, eu não sei. Eu já vi coisas como não só conectar, mas, por exemplo, abrir alguns arquivos para fazer os discos girarem, etc. E acessar, né? Então, assim, não pode deixar HD na prateleira como se fosse um livro, Não, não basicamente. pode. Tem que rodar de vez em quando. Que nem carro, que de vez em quando tem que dar uma ligadinha. Exatamente. Alguém fez um comentário uma vez que achei ótimo. E disse: você tem que ter medo de voar em avião que está parado. Avião que está voando é ótimo. Se ele acabou de chegar de um voo, é porque ele está bom para voar. Então a gente tem que ter medo de pegar um avião que nunca está. Então a HD é um pouco assim, né? Se está parado, dá um pouco de medo. Né? A Ah, Brígida Campos pergunta: haverá uma palestra sobre conservação de arquivos físicos, como fotos analógicas, polaroids, etc.? Olha, nesse fórum, não, mas quem sabe a gente providencia um outro fórum mais focado para os acervos analógicos. a gente falou, Brígida, é importante citar de novo. A gente tem que preservar o analógico, é muito importante preservar o analógico. E o fato que a gente está falando só de digital não está menosprezando o analógico, tá? Só para deixar muito claro. Mas a gente entende também, isso é importante frisar de novo, por uma maluquice, o digital é mais frágil que o analógico. Então, esses Polaroids, está falando, essas fotos, elas vão ter uma sobrevida sozinhas, sem você fazer nada, muito melhor do que os seus dados digitais, se você não fizer nada. Então, assim, óbvio que a gente tem que cuidar deles também,
Não? Né? E aí um comentário em termos de acervos analógicos, que você vai fazer um projeto de digitalização, seja se você é uma instituição ou se você tem fotos antigas de família, o analógico, para você fazer um projeto de digitalização, o analógico ele tem que estar organizado, tem que estar preservado, tem que estar para você poder fazer o processo de digitalização. Fazer digitalização de acervos que estejam bagunçados não dá certo. Às vezes você Exato. pode simplesmente jogar seu tempo fora, literalmente. Tomás Tari, não sei se pronuncia assim, Tomás, para grande volume de dados, o armazenamento em LTO pode ser uma solução? Sim, eu acho que Sim, é uma ideia interessante, como o próprio Moreira Salles faz. sim, com Né? certeza. Não esqueça que tem uma coisa que é meio contraditória, porque dizem que a fita LTO pode durar 10 ou 15 ou 20 anos, mas a cada 2 anos, desculpa, mais ou menos, a cada 2 anos tem uma nova versão, de 2 anos, Ah, 2 e pouco, sai uma nova versão de LTO. E, por exemplo, se a LTO 8, ela lê LTO 6, mas ela não lê fita 5. Então, se você tem um monte de fita 5, você tem que ter um leitor de 7, ou de 6, ou de 5. Então, tem esse problema. Então, basicamente, o que isso significa é que você tem que pular uma versão e migrar para a próxima. Então, por exemplo, acho que se tudo está em 6, né, vai migrar para 8. exato. Quando tiver com 8, vai migrar para o 10. É bom, por um lado, porque, por exemplo, obviamente, se você tem, sei lá, 40 fitas 6, vai caber em, sei lá, 12 fitas 8. 12 fitas 8 vão caber em 6 fitas a 10. Né? Enfim, mas também Gera isso é um problema. custo, Né? mas também obriga você a atualizar o seu sistema também. Tem que atualizar. Então, por isso que digitalização, desculpa, a apresentação digital é cara, porque é essa constante monitoração. Vocês têm algum estudo sobre a vida útil de HDs e SSDs? Eu vou ver, Marcelo, eu andei pesquisando várias coisas. O Marcelo Portela perguntou isso. Talvez eu passe algum link quando estiver estudando no Facebook. Tem muita coisa e eu acho que tem muitas variáveis aí, tá? Eu acho que tem mais dados sobre vida útil de HD do que de SSD. E depende muito do HD. Tem HDs mais comerciais e uns que são mais profissionais, usados em servidores. Eu acho que eu vou te apontar, na verdade, para os estudos da Backblaze. Eu vou postar isso no Facebook, porque a Backblaze uma nuvem e ela publica de acho que cada 3 meses, ela publica um relatório de todos os HDs. É bárbaro de ver qual que é a vida útil. E é mais ou menos aquele desenho que eu mostrei. Né? Olha, Então, aqui a Paula Sinquete comenta aqui, gostaria de ir além no fluxo mostrado pela Joana. Vocês têm alguma sugestão para sincronização dos conteúdos de HDs de trabalho e HDs offline, de backup, nuvens? São muitos caminhos possíveis, seja usando algum software de backup ou automatização do sistema da nuvem. é, Medo. Ou a até gente ressincronizar. a gente está tentando acabar essas perguntas, que eu vou mostrar alguns softwares e a gente vai pôr alguns links. E, obviamente, a gente poderia fazer uma hora e meia só mostrando esses softwares, porque acho que é importante entender isso. A gente não grava, a gente não copia de colar e copiar, ou arrastar, tá certo? Sabe como todo mundo faz? Você pega a pasta e arrasta para um outro lugar. Ctrl C, Ctrl V. Ou arrastar mesmo, porque o problema de fazer isso, tem dois problemas de fazer isso. Um problema principal é que se você está gravando uma pasta com muita coisa e ele encontrar algum erro, ele pode parar de copiar e ele copiou, sei lá o quê, entendeu? Ele copiou, sei lá, 29.539 arquivos, mas tem 58 mil arquivos. Como se sabe quais arquivos copiaram e quais não, tá certo? E qual arquivo que deu problema? Você não sabe. Então, fazer isso na mão é uma loucura, entendeu? Porque você vai fazer o quê? Tentar de novo. Então, se você usa um software para fazer isso, ele, se encontrar um arquivo com defeito, ele não vai parar. Ele vai depois te mostrar que aquele arquivo estava com defeito. Ele vai dar um relatório que X arquivos estavam com defeito. Você pode depois ver o que está acontecendo. Então, a gente usa software para isso. A outra coisa que eu quero mostrar rapidamente é que
o software faz verificação, que é essa questão da fixidez. Então, ele pode gerar um número para o arquivo e ele copia e ele confere esse número para ver se é igual. E se ele for igual, significa que o arquivo é exatamente igual, não teve nenhum erro no arquivo. Então, a gente tem que usar isso. Obrigado, Paula. Muito bom que você está aqui. Feliz de ver você. Obrigado pela presença. A Paula de Brasília trabalha também com essa questão toda de metadados e tem feito um trabalho muito bom nessa área. Mas é isso, a gente tem que pensar em usar softwares para fazer tudo isso. A gente vai listar, vou fazer uma demonstração rápida de algumas categorias de software. Nós vamos passar do tempo, tá? Já vou avisar. Mas acho que vale a pena para a gente poder cobrir isso. E vamos chegando aqui no finzinho das perguntas. O que mais que tem aqui? Olha, alguma dica de onde recuperar um HD que não é conectado há alguns anos e está instalando? Ou estaria perdida? A Suzana Dobal falou. A Suzana, sinto muito. Eu acho que é o futuro desse HD. Olha, normalmente isso é um problema físico, não é um problema de software, entendeu? Então, as funções de recuperação de software não são muito positivas. Então, o que tem que acontecer normalmente é abrir o HD, desmontá-lo, desmontar todos os discos, pegar esses discos e montar num novo HD que esteja funcionando, com um novo braço atuador que vai ler, e possivelmente ele volte a funcionar. Tá? Não é barato fazer isso. Eu pessoalmente, não teria que procurar ver quem faz isso. Mas uma coisa que a gente sempre fala, eu sei que é tarde, né? Já aconteceu, mas faz parte, né? É mais barato comprar um HD novo do que pagar esse serviço que você vai pagar. Então, é importante lembrar isso, gente, assim, que perder sempre vai ser mais caro e mandar recuperar ainda mais, né? Outra coisa que é importante dizer é que, às vezes, quando a gente recupera com software do HD, a gente perde, e muitas vezes isso corrompe, o software que a gente chama do firmware, que sabe onde tudo está. Imagina uma biblioteca, né? O catálogo que a gente ia antigamente, né? O fichário. Imagina perder esse fichário. Você não sabe onde os livros estão. Os livros estão lá, estão em ótimo estado. Então, isso acontece muito no HD. Seus dados estão lá, mas o fichário, o firmware, que entende que a alocação dos arquivos, as pastas, os nomes, a estrutura hierárquica, tudo isso se perde. Então, quando se recupera isso, muitas vezes recupera uma lista gigantesca de arquivos com nomes genéricos sem final de arquivo. Então, você não sabe o que é um doc, o que é um TIFF, o que é um JPEG, o que é qualquer arquivo, você não sabe. Você tem que, é quase impossível de adivinhar. Então, é loucura, né? Esse trabalho de recuperar. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. A gente tem que poder perder as coisas e não ter problema. É isso que a gente tem que ter. Então, olhe para essas coisas e pense o que está faltando para você poder perder tranquilamente. Vai ser um saco, você vai ter que pagar de novo, comprar, recuperar, mas você não vai ter esse problema, né? Então, temos E aí, 4 João, mais perguntas coisas? aqui, temos 4 perguntas, e aí respondemos agora, deixamos para o Facebook, e você faz a sua demonstração, ou nosso tempo começa a ficar curto. A gente pode... tá, pode ser. Tá. A gente pode responder isso no Facebook. Deixa eu pular para a demonstração. Eu acho que eu preciso mostrar isso, porque faz parte... quando a gente pensa em números e cálculos, eu quero só voltar para isso aqui rapidamente, que acho que isso aqui faz parte do que a gente estava falando, né? De apagar ou remover, se falou em descarte, né? A gente discutiu a questão de descarte. A gente tem que tomar muito cuidado com a questão de descarte, porque descarte é uma coisa bastante delicada, e eu acho que a gente pode remover duplicatas, a gente pode remover coisas que talvez não sejam interessantes, mas eu fiz uma comparação que eu acho que é legal, pensando, aqui é uma câmera de alta resolução, 50 megas, tá? Então, eu peguei um arquivo de 50 megas, seria talvez o arquivo RAW dela. Quanto custaria, a preço de hoje, de guardar isso? Então, pegando um HD interno E aqui eu estou vendo só armazenamento. Eu sei que eu falei antes que o custo é muito maior, é o custo de gerenciar isso, tá? Vou pensar simplesmente armazenamento. 4 teras, o HD custa R$800,
E você vai descendo aqui, vocês podem olhar com mais calma depois. Custa para armazenar 1000 imagens, 3 cópias, né? Em 3 lugares, 3 HDs diferentes, custa R$ 30. Tá? Se eu quero olhar esse material e tirar o que não é importante, eu estou pensando em alguém que é especializado para isso. Eu não quero chamar qualquer pessoa para fazer isso, porque a pessoa corre risco de jogar coisas fora que não são interessantes. Eu pus um salário aqui, é hipotético, a gente pode mudar isso, mas a pessoa ganharia, se ganhar um salário de 6.000 por mês, trabalhando 150 horas, seria, sei lá, R$ 40 por hora. Então, o custo, se eu comparar o custo, né, de remover, se eu preciso de 3 horas para remover 1000 fotografias, eu estou calculando 10 segundos para olhar uma foto e decidir se ela vai embora ou não, eu gastaria mais ou menos R$ 120 com 3 horas de trabalho para remover 1000 fotografias. A conclusão é que eu estou pagando R$ 30 para guardar 1000 fotografias e R$ 120 para apagar 1000 fotografias. Tem variáveis nisso, óbvio, né, que a gente está falando, tem outros custos, mas também, se eu trocar para um celular que tem, sei lá, eu poderia dizer que o celular produz JPEG de 5 megas, vai custar R$ 3 para guardar 1000 imagens e R$ 120 para jogar fora ou descartar 1000 imagens. Não estou propondo que a gente não descarte nada, né? Eu estou propondo só que a gente pense, né, maior, o que significam todos os trabalhos que a gente faz. Essa é a maior proposta que estou fazendo aqui. Que a gente tente pensar o custo das coisas que a gente faz. Então, novamente, botar no papel, né, entender o que significa o trabalho que estou fazendo, porque talvez não compense mais indexar o que te interessa, gastar o seu tempo fazendo isso, né? Não indexar tudo, mas indexar o que te interessa e talvez não gastar tempo removendo. É nesse sentido que eu apresento esse cálculo aí. Ok, eu queria só mostrar isso, que acho que é uma coisa que a gente tinha comentado no outro evento. Eu vou voltar aqui, Joana, vamos olhar alguns softwares. Eu tenho que abri-los primeiro. Eu vou para o meu desktop, tá, gente? E lá eu vou mostrar, vai ser uma demonstração um pouco rápida, a gente já está batendo nosso horário. E eu vou começar com alguns. Novamente, não precisa anotar, porque eu vou botar todos esses softwares dentro do... peraí, eu preciso só... Eu não estou vendo meu desktop. Espera um pouquinho, gente. Eu preciso ir para o desktop, né? Eu não vou conseguir pegar... Aqui, ótimo, perfeito. Deixa eu fechar esse PowerPoint. Ok, beleza, é isso que eu queria. Então, uma coisa geral, eu não vou falar de se é para Mac, para PC, custo, nada disso, mas esses softwares todos, de forma geral, variam de gratuito, $1,99 no Google Play ou no site da Apple, dos aplicativos de Macintosh, $10, $20, até softwares um pouco mais parrudos que podem custar $50 ou $60 para uso mais doméstico. Daí tem coisas bem mais sofisticadas para uso mais comercial, que daí já é outra história. Então, tem uma quantidade enorme de softwares, tá? Então, acho que vocês têm que, na verdade, testá-los. Muitos você pode testar. Eles permitem que você trabalhe com 10 arquivos para testar e você aprende. Daí, se você achar legal, você pode usar ou comprar, enfim. Esse aqui é um interessante, porque ele usa um conceito que eu acho curioso, que nem todos usam, que é de uma pasta quente, ou folder watch. Então, você já vai entender o que é isso. Se eu clicar aqui, eu criei um par, tá certo? Eu criei um par aqui, que está uma pasta no meu desktop chamado teste imagens, né? Deixa eu cancelar isso e vou criar um novo par, para vocês verem como que é. Vou aqui, tá? Então, eu arrasto o teste imagens aqui, eu quero copiar daqui, e daí aqui no meu backup, no HD de 8 teras, ele está aqui o meu... Cadê? Backup 8 terabytes teste, tá? Eu jogo ele aqui, tá certo? Então, eu criei um par, ele copia daqui para cá, tá certo? Eu vou até jogar fora isso aqui, deixa eu jogar isso fora. Okay. Pronto. Então, eu tenho coisas aqui no meu desktop, vai copiar para cá. Eu posso entrar aqui em avançado e eu posso comparar isso. Esse software não são todos que tem, vocês têm que procurar isso. Esse software faz uma coisa bastante interessante,
ele olha para tamanho de arquivo e tempo de hora de modificação. Isso é fundamental, porque se ele olhar o tamanho do arquivo, pode ser igual, mas o tempo de modificação não. Então, ele vai checar se teve alguma variação. Mas ele tem também uma coisa chamada checksum. E checksum é um dado importante que a gente quer usar aqui. Checksum é uma somatória, é um número que ele gera, que é um número hexadecimal muito longo, e ele gera no arquivo, na entrada, e ele copia e ele checa esse número onde ele copiou. Se o número bate, quer dizer que nenhum bit mudou. Ele é exatamente idêntico, tá certo? Então, nem todos os softwares fazem isso, tá? Alguns softwares fazem só, por exemplo, o tamanho do arquivo, ou o tamanho do arquivo e hora de modificação. Então, aqui, como ele faz o checksum, eu posso deixar isso em checksum. Acho que é basicamente isso. Tem mais uma coisa aqui importante. Apagar arquivos extras no destino, que não estão na fonte. Eu vou deixar isso aberto por enquanto, para vocês verem como funciona. O que é importante desse sistema é que eles são todos meio iguais, às vezes com nomenclatura um pouco diferente. Eu posso pegar aqui, vamos lá na pasta, aqui não tem nada, tá vendo? Essa pasta HB, Backup 8 Teste, não tem nada. Deixa eu jogar isso aqui fora. Eu fiz um alias. Aqui está vazio, tá? Não tem nada. Vou deixar ele aqui, tá certo? Dá para ver aí, Jona? Tá tranquilo? Sim, tá tranquilo, dá para ver. Beleza. Eu não estou vendo ninguém, então eu podia estar falando sozinho nessas alturas, né? Bom, então eu clico aqui no botão para ele executar e ele vai... Opa! O que aconteceu? Deixa eu ver. Vamos clicar aqui para ver se tem alguma coisa errada. Tá. Esse aqui tá diferente, né? O nome, desculpa. Eu não sei o que aconteceu. Pera um pouquinho. Desculpa, gente. É isso aqui que eu estou fazendo, desculpa. É isso aqui que eu estou fazendo, né? Eu cliquei na coisa errada. Eu quero clicar aqui. Tá? Eu cliquei e eu estou mandando ele play, ou seja, ele fazer essa função, tá certo? E ele copiou, ele dá uma mensagem aqui, ele copiou os arquivos aqui. Então, a gente pode comparar, tá vendo? Ó? Aqui, meu teste de imagens, né? Aqui está no desktop e aqui está no HD de 8 teras, tá? Como ele a gente chama de folder watch, uma pasta quente, essa pasta está ativa sempre. Então, se eu chegar aqui, por exemplo, nesse arquivo que está escrito 17B e é para ser só 17, eu vou tirar esse B, tá certo? Eu alterei esse arquivo aqui. Ele entendeu que tem uma mudança, ele copiou essa mudança. Aqui, 147. Ele mudou. Mas ele deixou esse 147B, ele é um arquivo órfão. A gente usa essa palavra nesse conceito de backup, ou seja, ele não tem pai e mãe, não tem matriz. A matriz sumiu, não está mais aqui. Mas ele não jogou fora esse arquivo que seria o arquivo órfão. Nesse caso aqui do folder watch, ele usa uma expressão um pouquinho diferente, ele não usa a palavra órfão, ele fala apagar arquivo extra no destino que não estão na fonte. A hora que eu clicar aqui, e eu clicar Save, esse arquivo vai sumir, esse B vai sumir, porque esse B não está na minha fonte. Tá? É uma decisão, tá certo? Às vezes você pode apagar uma coisa na sua origem e falar, não era para apagar. E se tiver automático, apagou do backup também automaticamente. Então, a vantagem de ter um sistema assim, que seria um backup automático, é que tudo que você faz nessa pasta, se adicionou metadados, você fez o seu que, ele automaticamente copia para o seu backup. E está copiando isso automaticamente. Então, pode ser interessante fazer isso. Né? Eu posso ter outros softwares que eu tenho que demandar para sincronizar. Então, eu escolho uma vez por dia, eu posso pôr um horário, todo dia às 10 da noite ele sincroniza. Tá? Pode ser assim. Ou é totalmente manual. Eu tenho que entrar lá, abrir o software e clicar para sincronizar. É ruim, às vezes, fazer isso, porque você pode esquecer, você pode passar um mês sem lembrar de fazer isso, seria uma loucura. Ou você tem um esquema muito bom de ter uma tabela onde você marca quando você vai fazer isso. Então, são coisas assim que a gente tem que pensar. Então, esse é um software interessante.
Eu acho que esse software custa R$1,99, uma coisa assim, né? Mas o legal é que ele faz esse checksum, ele faz essa verificação. O que não é legal é que ele não mostra para mim nada, não mostra esses números. Então, tem um software que é gratuito, chamado TerraCopy. Esse tem para Mac e para PC. Ele tem uma versão profissional que é um pouquinho melhor, que custa, acho que, não sei se é 14 ou 15 dólares, mas é um software livre. A única coisa chata é que ele tende a dar pau às vezes, mas é tranquilo de usar. Então, vamos fazer a mesma coisa, tá? Então, eu vou voltar aqui para o meu backup e vou apagar isso aqui. Vou jogar isso aqui fora, tá? Vou apagar a lixeira para ter certeza que foi embora mesmo. Ok, então, de novo, tá? Vamos fazer esse mesmo processo. E eu vou aqui entrar em, deixa eu ver, acho que é, onde que é aqui? Eu tenho que lembrar onde que é aqui. É muito software, né, gente? A gente não lembra tudo. Eu estou tentando lembrar onde que é. Ele vai aparecer aqui. Tem uma opção. Tá aqui, desculpa. Tá aqui. Tem uma opção que é calcular os checksums, as somatórias, né? Para saber se é igual. Então, aqui eu estou verificando. Aqui, se você clicar, ele te dá várias formas de fazer a somatória. O SHA-256 é bem completo. O SHA-512 é mais completo ainda, demora um pouco mais. Então, é uma decisão. O SHA-256 já é legal. O MD5 é o mais simples deles, né? Alguns softwares rodam vários desses ao mesmo tempo, para ficar mais seguro ainda, né? Então, eu posso calcular esse checksum, aqui já está. Eu vou pegar os arquivos que eu quero processar. Eu vou pegar esse teste imagem, jogar aqui, tá certo? E o backup, deixa eu botar outro alvo aqui. Meu alvo vai ser essa pasta que eu criei, que chama Backup 8 terabytes teste. Esse é meu backup. Eu clico OK. Meu backup está aqui, né? Então, ele vai calcular que eu vou copiar. Espera um pouquinho, eu estou no lugar errado aqui. Eu tenho que ir aqui, né, para ver. Tá certo? Eu já tinha clicado. E o que ele fez? Ele fez uma coisa muito legal. Ele mostrou todos os arquivos e ele mostrou a origem, o número de origem e o número alvo de origem, que são idênticos. Se tivesse aparecido alguma coisa errada aqui, ele teria mostrado esse número sendo diferente. E se eu voltar aqui, então, no meu HD de teste de imagens, está aqui. Eu criei uma pasta, na verdade. Então, aqui meus arquivos, e eu não preciso verificá-los, eles já foram verificados pelo software que está copiando. Isso é uma garantia. A origem e o alvo são iguais, o número está tudo ok. Ele já verificou, tá certo? Então, a TerraCopy é um software interessante. E deixa eu ver o que mais que eu queria saber se eu conseguia mostrar para vocês rapidamente. A gente vai, acho que, ver mais um. Esse aqui é interessante também. Esse tem uma versão gratuita e tem uma versão paga. É sempre assim, né? A versão gratuita faz pouquinha coisa. Daí você vai olhar tudo que faz, você quer pagar pela paga, né? Então, mas ele tem uma coisa bem interessante, ele é bem mais complexo. Então, de novo, vou pagar essa pasta aqui no meu HD externo. Espero que não esteja indo muito rápido aí para vocês. E eu vou jogar minha pasta aqui. E minha fonte é aqui. Vou jogar aqui. Vou cancelar isso e depois a gente faz. Ok, então eu tenho uma fonte, que é teste imagens aqui, tá? E aqui é meu backup, eu clico e ele vai, tá vazio. Tá? Parece truque de mágica, né? Você tá vendo que tá vazio, não tem nada aqui, tá? Aqui eu tenho, deixa eu voltar para o software, eu tenho, deixa eu ver, em configurações, aqui eu tenho várias coisas, tem uma complexidade, só ver se é aqui. Não é em configurações. Deixa eu fechar isso. Deixa eu voltar aqui. Desculpa. Eu estou mostrando alguns softwares que eu não uso na prática. Né? Eu vou começar a usar. Eu uso alguns outros que são um pouco mais caros. Eu queria mostrar alguns que são mais em conta. Agora eu não lembro como que eu saio daqui.
Deixa eu ver. Nossa, desculpa, gente. É isso. Eu acho que vocês têm que fazer mais ou menos o que eu estou fazendo. É aqui. Não, não é aqui. Ok. Então, na dúvida, fechar e abrir de novo. Uma coisa, quando vocês começarem a pesquisar isso, cria uma pasta teste. Jamais comece a trabalhar com isso sem entender claramente o que o software faz, o que ele é capaz de fazer, e assim por diante, entendeu? E realmente eu estou tentando entender isso. Ele saiu daquela janela. Deixa eu ver, não. Que coisa, gente. Quick Look. Eu acho que é aqui. Não, não. Nossa, é aqui, achei, pronto. É isso aqui de visualizar. E ele, inclusive, ele já fez, enquanto a gente estava fazendo, ele já fez a copiagem. Né? Então, é isso. Na verdade, eu não estou familiarizado com esse software. São muitos softwares e vocês vão ter que fazer isso. É fuçar. Né? Acho que esse é o trabalho de pesquisa. A gente fuça, entende o que ele faz, começa a usar, testa em várias pastas, vê os resultados, confere os resultados, e daí a gente pensa como isso pode ser bom ou não para a gente e assim por diante. Aqui tem uma coisa que abre uma complexidade maior, que é a primeira vez que eu vejo isso, tá? E é bem interessante, tá? Então, olha como ele gera aqui várias coisas, né? Então, por exemplo, A para B. Aqui está dizendo, adiciona para B, atualizar B e apagar do B. Então, aqui significa que é o espelho, né? O B vai ser igual ao A. Se o B tem um monte de foto de outras coisas, e o A não tem, eu estou fazendo o A para B, ele vai apagar isso do B. Então, você tem que entender o que está fazendo, porque a gente tem muito essa seta. A seta vai para um lado, a seta vai para o outro, e a gente tem aqui, deixa eu ver se esse tem, aqui tem as duas setas, né? Você adiciona para os dois, e isso pode ser legal. Por exemplo, quando se adiciona do A para o B, e eu faço isso muito porque eu tenho um HD que eu uso no estúdio. Então, eu ponho coisa lá nesse HD e trago ele para casa. Eu trabalho em coisas em casa e eu adiciono isso. Eu não quero... E daí, quando eu chego no estúdio, adiciona também. Então, eu quero compartilhar. Então, você tem várias pessoas trabalhando, tal, pode ser importante você fazer esse tipo de sincronização, tá certo? Que é o sentido da seta. Então, vocês vão ter que ler um pouco, entender o que significa isso, né? Porque isso significa algumas formas de fazer backup. É um programa mais complexo, mas permite fazer mais coisas, né? E o que ele faz, que é muito legal, eu gostei muito desse programa, ele permite aqui fazer um timestamp. O timestamp é um selo de tempo, tá? É a hora do arquivo que ele foi gerado. O tamanho, e daí eu posso fazer as três coisas: a data que ele foi criado, o tamanho e o checksum. E aqui ele está mostrando que ele fez o timestamp, ele fez o tamanho, ele fez o checksum, eles são iguais e o status está ok, ele foi aprovado. Então, esse software tem um nível de complexidade mais interessante e dá mais informação. Então, acho que é mais ou menos isso, né? Eu vou fazer alguns links para alguns desses softwares. Deixa eu terminar aqui. Eu sei que foi um pouco rápido, espero que tenha sido interessante. Tem muitas coisas. Lembrando que a gente pode programar esses softwares para fazer tudo automaticamente, e é isso que a gente tem que pensar, né? Eu não quero fazer nada na mão, tá certo? Eu não quero ficar copiando na mão. Tem um software que eu vou colocar que eu gosto muito, mas esse é pago, acho que custa uns $30, custa Beyond Compare, que compara pastas. E é maravilhoso, porque você pode comparar pastas e ver se tem alguma diferença, algo faltando. Eu uso ele bastante quando estou, às vezes, pesquisando coisas, enfim. Então, é isso. Acho que tem mais alguma coisa urgente? Esses softwares vêm com tutoriais, a pergunta. Gente, olha, sim e não. Alguns têm. Eu acho que eu diria o seguinte: eu diria que vocês têm que fuçar. Os softwares, às vezes, têm ajuda. Então, você pode clicar, tem ajuda. Às vezes, vem com alguns vídeos. Você encontra na internet
pessoas fazendo tutoriais no YouTube. Também, eu acho que a comunidade é muito importante disso também. Então, procurar a gente está usando. E, às vezes, se tem um site do fabricante, ele vai ter mais informação no site. Mas a gente tem que ter iniciativa, tá certo? Não espere alguém para te ensinar a beabá e dar de mão beijada essas coisas. Você tem que correr atrás e olhar e estudar, e, enfim. Eu acho que vale a pena começar com softwares mais simples, novamente, testar, como a gente falou daqueles softwares de achar duplicata no começo, tem que ir testando, entendeu? Ver o que funciona para você. Tem muita opção gratuita, depende se está no PC, no Mac, assim por diante. E só pensar. E uma coisa que é legal é descobrir esses softwares, né? Porque sempre tem alguém tentando resolver o problema de outra pessoa. Então, às vezes, você tem um problema e alguém teve também desenvolver um software para isso. Então, é um pouco por aí. Né? É. Bom, Milá, a gente já está 7h16, a gente tem que começar a encerrar. Eu acho que é isso que você falou, é perfeito. É fuçando, é fazendo, é testando a gente mesmo que a gente aprende. Acho que quando tudo é dado de muito, muito facilmente, difícil fica reter o conhecimento. É fazendo, errando e fazendo, errando até que acerta. É assim que fica mais fácil de reter esse conhecimento, inclusive de se atualizar. Né? Senão você vai sempre depender de uma pessoa que venha e te diga para você ficar atualizando e atualizando. Então, enfim, queria avisar que a gente ainda tem mais 3 encontros. O próximo vai ser sobre acesso, com o Bruno Bucalon e a Mariana Valente. A gente vai falar como dar acesso online aos meus materiais. Tem que Depois, avisar não esquece de avisar que a gente vai também dar acesso para todo mundo assistir esse encontro no dia do acesso, né, Joana? com certeza. Não existir. Enfim, depois a gente termina com do digital ao analógico e, por último, a gente vai repensar a captura. Então, as perguntas que não foram respondidas aqui, a gente vai responder no Facebook. E sempre um prazer e espero que todos estejam aproveitando bastante os nossos encontros. Obrigado, viu, gente, pela presença. Vale a pena a gente falar para um público tão bom assim e receptivo. Está sendo muito legal, ainda por cima ver pessoas que estão todos os dias voltando aqui, está sendo muito bacana. Vamos ativar mais a nossa comunidade da preservação digital. Isso aí. Beleza, pessoal. Obrigado, viu? Até semana que vem. Até, boa noite. Tchau, tchau. Boa noite.